Olá, crianças! Hoje a nossa aula é de ciências e hoje nessa aula nós vamos fazer uma revisão para avaliação bimestral. Nós vamos fazer a revisão do capítulo 4, 5 e 6. Então, nós vamos iniciar no capítulo 4. A gente vai abrir o nosso livro na página 50, onde nós vamos falar sobre os estados físicos da água. Então, olha, capítulo 4, vamos ver as páginas que vocês vão ter que estudar, tá? Capítulo 4. Então, o livro na página 50. Então, na página 50, a gente vai falar sobre os estados físicos da água. A água, ela é encontrada em 3 estados: estado líquido, estado sólido e estado gasoso. O estado líquido, onde que a gente encontra água no estado líquido? Na torneira da nossa casa, né? Nos rios, nos mares, nos oceanos, tá? Água que a gente bebe. Então, essa é a água no estado líquido. Água no estado sólido. Onde que a gente encontra água no estado sólido, né? A água no estado sólido é o gelo, né? Então, o gelo que a gente coloca, a forminha de gelo que a gente coloca no congelador e ela congela, é a água no estado sólido. A neve é também um exemplo de água em estado sólido. A chuva de pedra também, né, o granizo, é um exemplo de água em estado sólido. Agora, a água no estado gasoso, onde que a gente encontra água no estado gasoso? Né? No ambiente. O ambiente, ele é formado por quê? Por vapores de água. A gente não consegue enxergar, mas a gente sabe que o vapor de água existe. De onde que sai esse vapor de água? Da roupa que a gente coloca no sol para secar, né? A água evapora dos rios, a água evapora no mar. Então, uma poça de água que a gente tem no quintal, ela não seca depois. Por quê? Porque essa água, ela se transformou em vapor. Então, a gente encontra água nos 3 estados: estado líquido, sólido e gasoso. Na página 51, a gente vai ver que existe o quê? Mudanças de estado físicos da água. A água passa por mudanças, né? Ela pode mudar o quê? Ela pode, do estado líquido, passar para o estado sólido, pode passar para o estado gasoso também, tá? E ao contrário, mesma coisa, ela pode passar do gasoso para o estado líquido e do líquido para o estado sólido e do sólido também para o estado líquido. Então, essas mudanças que a água passa, ela recebe diferentes nomes. Então, vamos ver aqui, ó. A água pode mudar de estado físico, isto é, passar de um estado para outro. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura varia. Quer dizer, como que uma água passa do estado sólido para o estado líquido? Quando houve uma mudança de temperatura, ou seja, se você coloca uma forminha com água na geladeira, o que vai acontecer? No congelador, desculpa. O que vai acontecer? Aquela água vai passar para virar gelo. Então, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Por que ali no congelador a água que era líquida se transforma em gelo? Por conta da temperatura. A temperatura variou, ou seja, ela saiu da temperatura ambiente e foi para uma temperatura mais baixa. Então, é onde a água congela, tá? Então, quando há essa variação de temperatura, é que a água muda de estado físico. A mesma coisa quando você pega uma forminha de gelo e tira do congelador e deixa fora da geladeira. O que acontece? A água, o gelo vai derreter, né? Vai passar o quê? De sólido e vai passar para o estado líquido. Por quê? Porque a temperatura fora da geladeira é maior do que a temperatura lá dentro. Então, houve uma mudança de temperatura. Por isso que há a mudança de estado físico também. Então, vamos ver aqui, ó. A passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso do quê? De fusão. Quando a água, que era gelo, ela se transformou em água novamente. Quando a gente tira a forminha de gelo do congelador e ela vira líquida, o que acontece? A passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Então, olha aqui, ó. A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão.
né? Porque houve um aumento de temperatura e o gelo derreteu, tá? Então ele se transformou o quê? O que era água em estado sólido se tornou água no estado líquido. Então eu tenho isso daqui, eu chamo isso de fusão, tá? Ao contrário, quando a água é líquida e você coloca ela no congelador e ela se transforma em gelo, ela se transforma ela passa a ser estado sólido, eu chamo isso daqui do quê? De solidificação, tá? Então ela era líquida, água normal, natural que a gente pega na torneira, coloca numa forminha de gelo e leva para o congelador. Ela vai se transformar em gelo, ela vai passar para o estado sólido. Então isso se chama o quê? Solidificação. Água do estado líquido para o estado sólido, solidificação, tá? Agora nós vamos para a página 52, em que nós vamos ver quando a água líquida passa para o estado gasoso, tá? Então, agora a página 52, a gente vai dar uma olhadinha. Vamos lá. O que nós temos na página 52? Olha, quando a água é líquida e ela se torna vapor. Então, a água líquida, ela se torna vapor. Eu chamo isso de vaporização. E a vaporização, ela pode acontecer de duas maneiras. Então, olha, a água líquida passou a ser vapor. Eu chamo isso de vaporização. E a vaporização, ela vai acontecer de duas maneiras. Através do quê? Da evaporação. E ela pode acontecer também através da ebulição. Então, o que é a vaporização através da evaporação? A evaporação acontece de maneira mais devagar, mais lenta. Então, por exemplo, quando a gente coloca a roupa no varal para secar, a água que está na roupa, ela vai se tornar vapor, ela vai evaporar. E isso acontece lentamente, é uma coisa mais devagar, né? A mesma coisa quando você tem uma poça de água no quintal. Aquela poça tem água, de repente, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por quê? Porque a água presente naquela poça, ela evaporou, ou seja, era água no estado líquido e se tornou vapor. Agora, a ebulição acontece também o quê? É quando a água de líquida passa para vapor, mas acontece de maneira muito mais rápida. Como assim? Quando a gente coloca, por exemplo, uma água para ferver no fogo, né? Ela não solta aquela fumaça que solta é a vaporização, a água líquida que se tornou vapor. Só que vai acontecer de maneira muito mais rápida, tá? Então, a ebulição é quando acontece a vaporização, porém de maneira mais rápida. Se você deixar aquela vasilha com água no fogo, né? Fervendo, 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 vai chegar uma hora que a água todinha da vasilha vai secar, tá? Por quê? Porque houve uma vaporização através da ebulição, quando ela secou mais rapidamente, tá? Vai secar muito mais rápido do que eu deixar a roupa no varal para secar. Porque a evaporação acontece de maneira mais demorada. A evaporação, ela acontece devido ao calor do sol. É o sol que aquece e permite que a água de forma líquida se transforme em vapor. A ebulição não vai ser através do calor do sol. Ela vai acontecer através de uma chama do fogo, através do fogo. Então, acontece muito mais rapidamente, tá? Agora, pode acontecer ao contrário também. O vapor de água, ele pode se transformar em líquido novamente. Como assim? Ao contrário? Sim. Exemplos de que isso acontece. Quando a gente tira uma garrafa de água da geladeira, ela é gelada, a gente deixa ela na temperatura ambiente, o que acontece? Na superfície da garrafa vai formar o quê? Pequenas gotículas de água. Por quê? Porque o vapor de água presente no ambiente, que a gente não enxerga, o que acontece?
quando ele entra em contato com a parede, né, com a superfície gelada da garrafa, ele vai fazer o quê? O vapor vai se condensar, ou seja, o vapor vai se tornar líquido. Outro exemplo, quando a gente toma banho com o chuveiro, né, bem com a água bem quente, ele libera aquela fumaça. Aquela fumaça que sai da água quente quando a gente toma banho é o vapor de água, tá? A gente, após isso, se a gente observar na superfície dos azulejos do banheiro, a gente vai ver o quê? Se a gente passar o dedo assim, a gente vai ver que vai escorrer água da superfície do azulejo. Por quê? Porque aquela fumaça que é o vapor de água, a hora que ele entra em contato com a superfície do azulejo que está gelada, ela se condensa, ou seja, era vapor e se tornou líquido. Então, aqui vai acontecer o quê? Uma condensação. Quando a água passa do estado de vapor para o estado líquido. Então, eu chamo isso de condensação, tá? Aí a gente vai ver na página 53, olha aqui para não estudar, tá? Vocês vão anotando a página que vocês têm que estudar. Na página 53, a gente vai ver as misturas com água. Então, a gente diz o quê? Que a água, ela é considerada um solvente universal, ou seja, ela dissolve várias substâncias, né? Então, eu dei o exemplo para vocês na aula do açúcar. Se a gente colocar um pouquinho de açúcar na água e mexer, o açúcar vai se dissolver completamente na água e a gente não vai conseguir mais separar o que é açúcar e o que é água, tá? Mas existe também alguns componentes ou algumas substâncias que não são solúveis, ou seja, são insolúveis na água. Por exemplo, a pedra, areia, óleo. Se eu pegar um vidro, um copo, como eu mostrei no exemplo da aula para vocês, colocar um pouquinho de óleo na água, vai ficar separado o que é óleo e o que é água. O óleo e a água não se misturam, assim como a areia e a água não vai se misturar. Por quê? Porque você pode até misturar, né? Tal. Aí depois o que que acontece? A areia vai para o fundo do copo e a água vai se separar, tá? Mesma coisa a pedra. Se você colocar uma pedra dentro do copo, o que que vai acontecer? Você vai conseguir ver o que é a pedra e o que é a água, né? Por quê? Porque eles são insolúveis, eles não se dissolvem na água, tá? Agora, o açúcar, o sal, eles são solúveis, né? Ou seja, eles se dissolvem na água. E a água, por ela conseguir dissolver o sal, o açúcar, ela é chamada de solvente, porque ela consegue dissolver algumas substâncias, alguns materiais, tá? Bom, então o que a gente vê na página 53 é isso aí só, tá? Depois, nós vamos ver o ciclo da água, na página 56. O que é o ciclo da água, gente? O ciclo da água é o que? A água que existe no planeta, ela está em constante movimento. E ela passa por mudanças de estado físico e se desloca de um lugar para o outro. Esse processo ocorre o tempo todo e recebe o nome de ciclo da água. Então, o que é a água? Ela está em constante movimento na natureza, tá? Na superfície. E o que que acontece? Ela vai sofrendo mudanças de estado. E essas mudanças de estado é que vão formar o ciclo da água. Então, como que acontece o ciclo da água? A gente vai ver aqui no livro, olha. Número 1, né, ó. O calor do sol e o vento transformam a água da superfície em vapor. Então, a água que eu tenho aqui no rio, no açude, o que que acontece? O sol aquece e ela evapora, tá? Então, ela era líquida, passou no estado de vapor. O que que ela vai formar? Número 2. O vapor de água sobe. No alto, sob temperaturas mais baixas, ele se transforma em gotículas de água ou partículas de gelo, formando as nuvens. Aí ele vai fazer o que aqui? Ele vai se condensar. O vapor de água que subiu da superfície, ou ele vai transformar em pequenas gotículas de água, ou ele vai se transformar em gelo, quando chove, chuva de pedra, de gelo, tá? De granizo. Aqui, as nuvens são deslocadas pelo vento de um lugar para o outro. A água das nuvens
volta à superfície por meio da chuva, neve ou granizo. Então, houve novamente uma mudança de estado físico, né? Porque a água vai voltar para a terra em forma de chuva, ou de neve, ou de chuva de granizo, que é a chuva de pedra, de gelo, tá? Aí o que acontece por último? Parte da água no estado líquido penetra no solo, formando reservas de águas subterrâneas. Outra parte cai sobre solos, rios, mares e oceanos e pode evaporar outra vez. Então, tudo começa de novo. A água que caiu da chuva, ela vai penetrar no solo, formando as reservas subterrâneas. E uma parte vai para onde? Correr para onde? Para os rios, para os mares, para os oceanos, onde ela vai fazer o que de novo? Evaporar, formar as nuvens, que vai chover, que vai cair na terra de novo. Então, este é o ciclo da água, tá? Por que chama ciclo da água? Porque ela está em constante movimento, tá? Bom, aí a gente vai para a página. Dá para encerrar aqui o capítulo 4, tá? Então, o capítulo 4, vocês vão estudar a página 50, 51, 52, 53 e 56. Aí vamos ver o capítulo 5 agora. O que vai cair do capítulo 5 para vocês estudarem, tá? Capítulo 5. Então vamos ver as páginas lá. O capítulo 5 começa na página 63 para estudar. O que a gente vai falar aqui na página 63? Sobre o saneamento básico. O que é o saneamento básico? Como a gente viu nas aulas, tanto de geografia como de ciências, está praticamente falando quase o mesmo assunto, né? O que é o saneamento básico? São ações que buscam garantir condições de saúde à população. Como o que, por exemplo? Olha, tratamento da água, a coleta do lixo e do esgoto, e o tratamento do esgoto coletado. Então, tudo isso é o que? O saneamento básico. É ter a água e o esgoto tratado, né? Você receber na sua casa a água tratada, o esgoto ser coletado da sua casa e o lixo ser retirado também. Então, isso é a questão de saneamento básico. O saneamento básico inclui isso, tá? Então, isso daí nós vamos encontrar na página 63 para estudar, tá? Aí, de onde vem a água que usamos, a gente não vai estar precisando ver, porque a gente pode até estar falando que aonde vem a água que a gente usa no nosso dia a dia? Vem da onde? Dos mananciais. O que são os mananciais? São reservatórios de água que podem ficar acima da superfície, né? Ou abaixo, ou são as águas subterrâneas, né? Então, as águas que a gente usa no nosso dia a dia, para a gente beber, usar as nossas atividades domésticas, elas são encontradas aonde? Nos mananciais, que podem ficar tanto na parte da superfície como o quê? Os rios, os lagos, as represas, os açudes, como também abaixo da superfície, que são o quê? As águas subterrâneas. Então, nós temos dois tipos de mananciais: os que ficam acima da superfície e os que ficam abaixo da superfície, tá? Agora, nós vamos ver que a água, antes de chegar até a nossa casa, ela tem que passar por uma estação de tratamento para ela se tornar potável, para a gente poder usar, né, para beber, fazer comida, tomar banho. Ela precisa ser tratada, porque a maioria das cidades recebem água da onde? De rios. E essas águas dos rios podem estar contaminadas, poluídas. E aí, como é que você vai mandar essa água para a casa das pessoas? Então, ela precisa passar pelas estações de tratamento de água. Isso daqui está na página 64, tá? Então, a água ela vai passar por várias etapas dentro da estação de tratamento até chegar à nossa casa, tá? E ela passando nas estações de tratamento, ela vai se tornar potável, ou seja, própria para o consumo, tá? Então, isso daqui está na página 64. Na página 65, a gente vai ter o caminho do esgoto, né? O esgoto também, gente, o esgoto que sai das nossas casas, né? Das indústrias, de qualquer lugar, ele precisa ser o quê? Tratado antes de ser lançado nos rios ou no mar. Por
Por quê? Porque o esgoto, ele vai conter o quê? Urina, fezes, né? Água misturada com sabão, água misturada com produtos de limpeza. E essa água, quando ela chega nos rios, ela vai fazer o quê? Ela vai causar a poluição, né? Então, aí depois essa água vai poder ser usada para mandar para casa das pessoas? Não, então ele precisa ser tratado também o esgoto, tá? Então, ele precisa passar pelas estações de tratamento para depois ser lançado no rio, porque aí quando ele é lançado no rio de maneira que ele está tratado, ele já não vai mais poluir o rio, tá? Então, isso tudo está na página 65. Página 65. Continuando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre reduzir o desperdício da água, que está na página 68, tá? Reduzir o desperdício da água, página 68. Ô, gente, a professora cometeu um engano aqui, né? Na prova de ciências vai cair apenas o capítulo 4 e 5, né? O capítulo 6 a gente não fez ainda. Então, é só o capítulo 4 e 5, tá? Eu me confundi aqui com a geografia. Então, capítulo 4 e 5, tá? Então, agora vamos para a página 68. O que fala na página 68? Que a gente tem que ter medidas que visam reduzir o desperdício de água. Como a gente viu, a água para chegar na nossa casa, ela tem que passar pelo tratamento, né? Por estações de tratamento até chegar à nossa casa. Isso tudo leva o quê? Leva tempo, custa dinheiro. E aí, essa água que chega na nossa casa, a gente tem que tomar atitudes, né? Desenvolver ações que evitam o desperdício dessa água, não gastar essa água à toa, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar o desperdício de água? Olha lá, ó. Não jogue lixo no vaso sanitário e nem dê descarga sem precisar. Não deixe a torneira pingando. Diminua o tempo de banho e feche a torneira enquanto se ensaboa. Então, isso é uma medida, uma ação que de evitar o desperdício de água. O que mais que a gente pode fazer? Na área de serviço, olha lá, ó. A água da lavagem das roupas já tem sabão e pode ser usada para lavar pisos ou calçadas, né? Os quintais e as calçadas, né? Usar a mangueira para lavar pisos gasta muita água. Então, o que é necessário fazer? Prefira varrer ou usar a água da lavagem da roupa. Então, isso é uma maneira de evitar o desperdício de água também. E na cozinha, o que a gente pode fazer? A torneira deve ficar fechada enquanto a louça é ensaboada. Então, não tem necessidade da torneira ficar aberta enquanto a gente está ensaboando a louça, ali lavando a louça, né? Somente abrir a hora de enxaguar, tá? Então, isso tudo são medidas, são ações que evitam o desperdício da água, tá? A gente pode escovar os dentes, né, com a torneira fechada. Então, tudo isso, ações que evitam o desperdício de água. Está na página 68, tá? Então, vamos por aqui página 68 para estudar também, tá? Aí, na página 69, a gente vai falar um pouquinho sobre lixo e saneamento básico. O que é o lixo, né? Lixo é tudo aquilo que a gente produz na nossa casa, né? Tudo aquilo que é produzido pela atividade humana. Então, o que? Olha, restos de alimento, embalagens, papéis usados e outros materiais que a gente joga fora. Então, isso é lixo, tá? O lixo, ele tem que ser descartado de maneira correta, né? O lixo, quando descartado nos lixões, o que é os lixões? Como a gente viu aqui na aula passada, os lixões são depósitos de lixo a céu aberto. Chega lá, joga o lixo. O que acontece nesses lixões quando você deposita o lixo a céu aberto, né? Junta o que aqui? Junta urubus, ratos, baratas, né? São animais que se alimentam dos restos orgânicos aqui do lixo. E esses animais, eles trazem o quê? Doença para as pessoas, né? Além do que o lixo que é produzido aqui nos lixões, ele vai se decompondo e ele faz com que essa decomposição aqui
ele produz um líquido preto e fedido chamado chorume. Esse líquido preto, né, e fedido chamado chorume, quando o lixo é depositado aqui nos lixões, ele penetra no solo. E quando ele penetra no solo, ele pode ir para os rios, para as águas subterrâneas, poluir as águas subterrâneas que tem aqui. Então, o lixão, ele é proibido no Brasil desde 2010. Não se pode mais jogar lixo a céu aberto assim. O correto para o destino do lixo é o quê? O aterro sanitário, onde é feito um buraco. Esse buraco ele é protegido, né, com uma lona preta. Essa lona preta ela vai impedir o quê? Que a decomposição do lixo, né, que produz o chorume, penetre no solo. Essa lona não vai permitir isso, ele não vai entrar no solo, tá? Então esse chorume não vai poluir o solo. Além do que, esse lixo depois ele vai ser o quê? Enterrado, coberto, planta-se árvore aqui quando enche, então ele não vai ficar o quê? Exposto, não vai ter o quê? Os animais não vão, barata, rato, urubu não vai frequentar esse local aqui. Então, isso daqui permite o quê? Uma melhor condição de saúde para a população, tá? Então, como a gente viu, lá na página 70, ele fala do que na página 70? Ó, 68, nós temos que ver a 69 e a 70. O que ele fala na 70? Exatamente sobre os lixões e os aterros sanitários que a gente já viu. E o chorume, que é um líquido escuro, tóxico, né? E ele tem um mau cheiro. E ele faz o quê? Ele penetra no solo e contamina o quê? Ele pode contaminar o solo e as águas subterrâneas, tá? Então, por isso que não pode ter o lixão. Os lixões não podem mais existir por este motivo, tá? Já que o aterro sanitário, esse chorume não consegue penetrar no solo, tá? Bom, aí nós vamos, para encerrar, nós vamos para a página 71, a última página aqui, ó, página 71. O que fala a página 71? Que a quantidade de lixo que está sendo produzida no planeta está aumentando cada vez mais, né? Por quê? Porque a população está aumentando. Quanto mais pessoas, mais lixo se produz, tá? Então, por essa razão, o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande em se descartar esse lixo produzido. Então, é necessário termos o quê? Um consumo, né, consciente e responsável. O que é um consumo consciente e responsável? A gente precisa comprar, né, adquirir aquilo que a gente realmente precisa, né? Por quê? Porque assim a gente não vai ter a necessidade de descartar isso, né? Quando a gente compra alguma coisa que a gente não tem necessidade, que a gente compra só por comprar, o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai descartar aquilo, a gente vai pôr aquilo lá pro lixo, né? Porque a gente não usa, não tem necessidade, vou pôr pro lixo. Então, é importante a gente ter o quê? Um consumo consciente e responsável. E também, dessa forma, a gente acaba reduzindo o quê? A compra e o uso de produtos desnecessários, né? Então, se você tem um consumo consciente e responsável, o que você faz? Você acaba evitando o consumo de produtos que você não precisa, né? Que você só vai comprar aquilo que realmente é necessário, tá? Então, isso é ter o quê? Um consumo consciente e responsável. Além do que, é importante também fazer o quê? Reutilizar objetos que seriam jogados fora. Então, a gente pode reutilizar algumas embalagens, né? Ou então, por exemplo, ele dá exemplo aqui no livro pra gente de um bloquinho de papel que pode ser feito de anotação, umas folhas que você usa só de um lado. Então, você deixa o lado que você não usou para fazer um bloquinho de anotação. Mesma coisa a gente pode fazer reaproveitando os materiais escolares de um ano para o outro, né? Assim como várias outras coisas na casa da gente, né? Algumas outras embalagens a gente pode acabar reaproveitando, né? Por exemplo, vidros, né? A gente acaba reaproveitando para guardar alguma coisa dentro, tá? Por quê?
Porque essas embalagens, quando elas são jogadas no ambiente, elas demoram o quê? Muito tempo para se decompor, né? Então, esse lixo vai se acumulando no ambiente, tá? Bom, gente, então, para avaliação de ciências, olha, capítulo 4 e 5, me equivoquei, tinha colocado capítulo 6, nós nem vimos o capítulo 6 ainda, né? Tá? Então, capítulo 4, páginas 50, 51, 52, 53 e 56, tá? Capítulo 5, páginas 63, 64, 65, 68, 69, 70 e 71. Então, estudando essas páginas, vocês vão conseguir fazer a prova de ciências, tá? Então, por hoje é só a nossa revisão e a próxima aula já, então, a gente já irá fazer a avaliação, tá? Crianças, por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem. Beijos.